Então, meus queridos, nós vamos, deixa eu ver aqui a parte técnica, não veio hoje, então eu tenho que me virar aqui. Vocês lembram onde nós paramos na semana passada? Alguém está com alguma coisa fresca na mente aí? Já quer introduzir? Não? Rapaz, mas faça isso. Nós somos pontos lá no Tratado de Harabacoa e paramos no saúde, foi o último. Saúde, né? Tá bom, então anotem aí mais uma área fundamental da sociedade que nós devemos atuar segundo a proposta da Declaração de Harabacoa. Se escreve Jarabacoa, mas... Tô lendo os livros lá, hein? Tá, coisa boa. Hoje é muito bom, hein? É, Hoje excelente. é dia 30. Excelente. Hoje é dia 30 de maio. 30 do Sul. Isso, 30 de maio. Há aproximadamente 16 anos atrás estava contraindo o matrimônio. Cultura é a área de influência. A área de influência que é o mês das noivas, né? Maio, então. A área de influência que a gente deve atuar é a cultura. Tá? A cultura, a grosso modo, definindo, é a forma de um povo ser e existir. Né? Então, a cultura é tudo aquilo que envolve o comportamento no sentido de apreciação da arte, da beleza, música, envolve tudo aquilo que cerca as pessoas, como por exemplo a própria poesia. Eu quero falar de poesia porque o texto bíblico no original, no hebraico, porque eu olho todo mundo, né? O texto bíblico do hebraico, quando diz que Deus fez o homem, que Ele criou o homem, a palavra no hebraico é poiesis, né? Poiesis. Então, a ideia é como se Deus fizesse o homem, Ele tinha feito uma poesia. Ó, coisa interessante, eu acho. Então, a cultura é algo que a gente deve dar muita atenção. Sabe por quê? Porque ela influencia muito. A cultura tem um poder muito grande na comunicação e na formação de ideias, né? Existe um autor excelente que alguns só conhecem por causa da música lá. Eu leio o Huckmacher, você já ouviram não? Jean-Paul Sartre, não? Então depois eu ponho a música lá. Então o autor ele vai falando que ele lê Huckmacher, né? Hans Huckmacher. Depois eu passo lá o livro para vocês. Tem um livro muito bom que esqueci o título, deixa para lá. Deixa para lá não, depois eu falo para vocês. Agora que eu não vou lembrar. Mas é alguma coisa, a morte da cultura, né? Mas não fugiu da mente. Mas é do Huckmacher. Então é ele que vai tratar, ele que vai versar sobre o cristão e a cultura. E aí existe um ministério do Schaeffer, Francis Schaeffer, chamado L'Abri, né? L'Abri em francês quer dizer lar. Então esse casal, Francis Schaeffer e Sarah Schaeffer, se não me falha a memória o nome da esposa, hoje eu estou ruim de memória, né? Já viram. Então eles fundaram aí esse ministério algumas décadas atrás para tratar justamente dessa lacuna que existe no meio protestante, né? Que é falar de cultura. A Era das Trevas, a Idade das Trevas, né? Que infelizmente é conhecida no período que a igreja regeu o mundo, digo igreja, instituição, aquela coisa toda. Então foi demonizado a questão de cultura, né? Aquela dicotomia que sempre fizeram, ou quase sempre fizeram, existe coisas santas, coisas profanas, coisas de Deus e coisas do diabo, e não entendendo que a gente está sendo resgatado não só como ser humano, mas como toda a criação em si. Então a cultura é algo que a gente precisa pensar e muito, irmãos. A gente precisa influenciar na cultura. Cinema, teatro, literatura, música, né? Tudo isso precisa ser pensado de uma maneira a estar produzindo algo. Olha como é muito ruim. Nós não produzimos cultura. Estou falando os cristãos. Nós copiamos um negócio, então plagiamos praticamente, quase um plágio, né? Então você tem lá Porta dos Fundos, aí criaram Porta Estreita, aí você tem um funk não sei o que, aí pega esse mesmo ritmo de funk e faz uma música. Quer dizer, não há uma criação, não há uma originalidade, não há uma cultura pensada a partir do cristianismo, né? Existem imitações baratas, sem criatividade e tal. Eu estou falando de modo geral, na verdade, mas a gente precisa influenciar e entender que a cultura ela é fundamental para que a gente transforme a sociedade. Então, assim, a cultura ela foi muito, como eu disse, demonizada
por muitos missionários, né? Não, aqui, tudo que tem nessa cultura aqui, não, amados, a gente precisa entender que a cultura, ela não é neutra, mas necessariamente ela não é de todo ruim e também não é de toda boa. Não existe uma cultura bíblica, existe sim um ressignificado que a gente dá a certas culturas que existem no mundo. Então, um dia, eu tratando desse assunto, porque assim, era numa sala de aula onde tinha a maioria de irmãos de igrejas pentecostais. Então, naquela época, o rock era visto, eu estou falando assim de 20 anos atrás aproximadamente. Então, o rock vindo nas igrejas pentecostais, né, principalmente as pentecostais tradicionais, era muito mal visto, né? Então, o rock, isso é do diabo, tal, o diabo é o pai do rock. Não podia tocar bateria. Não, guitarra, bateria, não, tinha órgão, você tinha um violãozinho, né? Você tinha assim um negócio, instrumento de música, orquestra, que inclusive muito bonito, muito lindo. Está se perdendo também, eu acho uma pena, né? Mas a questão é que se entendia que certa música era de Deus, Deus gostava de certa música e não gostava de outra, né? E eu conversando sobre isso, tinha até alguns pastores lá das igrejas, essas igrejas bem nesse sentido tradicional, e eu falei assim, mas qual é o ritmo de Deus? O que Deus gosta? Será que Deus não gosta de rock mesmo? Aí ele falou, não, mas isso não, a música é do mundo e tal. Eu falei, tá bom. Então, será que Deus gosta assim de forró? Porque o forrozinho é bem aceito nas nossas igrejas, né? Principalmente as igrejas pentecostais. Forrozinho, sanfona tem, pandeiro tem, tal. E aí eu fui tentando mostrar para ele, de fato reconheceu, ou eles reconheceram lá e falaram, é verdade, isso é preferência nossa, é gosto nosso. Não é que Deus prefere um ou outro. Então, na verdade, são preferências nossas. Então, inclusive naquela região, a maioria dos irmãos é de origem nordestina, né? Então, você tem lá o forrozinho, você tem o baião, você tem esses ritmos que é da cultura, é da região, né? E aí eu tentei mostrar, falar, isso não é de todo ruim. Então, se a gente aceita isso, é porque isso aqui faz parte da nossa cultura. Então a gente precisa entender esse todo e saber que nós podemos influenciar positivamente, respeitando a cultura, mas ressignificando isso, trazendo o real significado dessas coisas. Então, literatura é uma forma que a gente influencia. Teatro, nossa, irmão, eu fui assistir a mesma peça agora pela segunda vez na semana passada. Não é uma mensagem poderosa, fantástica, bíblica, conscientizadora a respeito do racismo que acontecia na época, do grande avivamento da Rua Azusa lá e tal, de onde se origina a Assembleia de Deus e Congregação Cristã, e aí derivam diversas outras igrejas no Brasil e pelo mundo. Então, tá vendo? Estou falando rápido, eu vou acelerar o negócio aqui. Acelera aí. Então, nesse sentido que o senhor está falando, eu acho que todas as culturas a gente tem que influenciar. Todas as culturas, na verdade, a gente tem que enxergar as coisas boas, positivas e coisas de Deus. O que eu posso enxergar de boa no funk? No funk, você pode entender que é um ritmo popular e que pode alcançar a geração, principalmente da periferia. Eu estou falando de ritmo. O que a gente tem que se preocupar, Fernando? Conteúdo, é a mensagem passada. Só para a gente entender, eu vou fazer essa contextualização e não é exagero que eu vou falar aqui. Martinho Lutero, aquele Castelo Forte, né? Castelo Forte é o nosso Deus. Vocês conhecem, né? Então é o clássico de Martinho Lutero. Ele compôs essa música, o ritmo que ele colocou era o ritmo que era tocado nas tabernas da época. Estou falando prostíbulos, né? Barzinhos. Então era o ritmo, por quê? Esse era o ritmo que as pessoas conheciam. Então, olha só, Martinho Lutero, ele aproveitou então esse ritmo que tinha uma comunicação, uma veiculação muito forte, ele pegou e colocou uma mensagem lá de Deus. Então não é porque tem um rótulo cristão que necessariamente é cristão. Por exemplo, nós muitas vezes achamos que o amor cantado na boca do Renato Russo é profano, mas a vingança cantada na boca da Damares tem sabor de mel. Né? Gostaram do trocadilho? Então não é que é totalmente ruim. Então o que a gente pode aproveitar no samba? O que a gente pode aproveitar no rock? Os seus ritmos. São os ritmos. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que o ritmo em si, ele nem é bom e nem é ruim, é o conteúdo, né? A mensagem que é levada. É claro que há ambientes que não cabe
Eu estou falando no geral, não estou falando uma liturgia, você tocar um funk, um sambão, um negócio meio... Então, a minha visão é nesse sentido, minha pergunta. Tocar, mas eu digo na liturgia, né, Fernando? Na liturgia não, fica... porque cabe mais a gente observar essa cultura de ritmo, um exemplo do funk que eu citei. Por que eu falei do funk? Porque é o que a gente vê que está impregnado nos jovens. Sim. Então, uma questão evangelística, assim. Exato. Devocional. Não uma questão litúrgica, né? O culto lá, vou colocar um funk lá e tal. Acho que, por exemplo, o funk, o samba, caberia um exemplo no culto ao ar livre. Sim. A questão, assim, a gente precisa entender... Pensado, caberia. Há uma cerimônia na liturgia, né? Algo quase que cerimonial mesmo. Então, é claro que ali a música, ela precisa... Ela tem uma moderação. Por exemplo, poderia se cantar alguma coisa um ritmo de samba em um culto? Depende. Um culto de repente que tem jovens, sim, mas aquele sambão pesado, não, né? Uma coisa assim mais tranquila. Bom senso cabe nessas horas, é muito bom. A questão é que a gente não pode jogar fora essa questão, essa variedade, essa diversidade que nós temos no Brasil e no mundo a respeito. A gente só colocou música, mas a gente poderia falar de teatro, por exemplo, né? Então, olha a ferramenta de comunicação que a gente perde na questão da evangelização, da conscientização, da pregação da palavra. É isso que eu estou tentando chamar a atenção, essas formas, né, de cultura. A gente precisa dar atenção e saber que essas coisas, a igreja sempre teve atrasada, um passo atrás da história, sempre, irmãos. Surgiu o rádio, não é de Deus, cristão não pode usar esse negócio. Surge a televisão, esse negócio também não é de Deus. Cristão... Agora o rádio é de Deus, né? Mais ou menos assim, né? Aí depois aparece a internet, isso também não é de Deus. Então assim, a questão é que nós precisamos enxergar um todo e saber que tudo aquilo que existe no mundo, nós podemos aproveitar isso, lógico, guardadas as devidas proporções e com algumas reservas, mas nós devemos entender que isso pode ser usado, irmãos, para benefício da propagação do Evangelho e para influenciar a sociedade, não é? Então a gente precisa ter bom senso em tudo, claro. A gente precisa entender que há ambientes que eles são adequados a certas coisas e outras não. Mas a gente jogar tudo fora e demonizar e falar que isso é de Deus e aquilo não é de Deus, é meio complicado a gente julgar, né, por essas referências aí. A questão é, nós precisamos pensar sobre todas as formas de cultura. Então eu falei literatura, música, teatro. Nossa, irmãos, há anos atrás, quando eu estava em uma função de secretário de missões, eu trouxe um pessoal da Jocum, jovens, inclusive tinha duas na época, e tem ainda, fora outras coisas, né? Eles, na época, tinham o King's Kids, que é um grupo de crianças, através da dança eles evangelizam, um negócio assim fantástico. E tinha também o grupo de pantomima, que é um teatro mudo, né? Fantástico, excelente. Sem uma palavra, sem falar nada, eles transmitiam a mensagem do Evangelho. Fora, se eu começar a falar aqui da Jocum, principalmente a Jocum, que tem essa característica muito forte de missões urbanas e trabalhar toda isso que está aí na praça, né, como cultura, pirofagia, nossa, tem uma série de possibilidades aí. Então, tudo isso eles entendem que são ferramentas de evangelização, né? Então, a gente precisa só dar atenção a essa questão. Cultura, literatura é algo também que é muito forte. Televisão, muito tempo se demorou para uma igreja cristã evangélica ter um canal de televisão. Infelizmente, as que estão assumindo parece que melhor que não tivesse assumindo, né? Porque não há um conteúdo, não há algo assim. Mas olha só, então a gente sempre desprezou aquilo que poderia ser o potencial. Hoje nós não sabemos lidar, por exemplo, eu estou falando na questão de evangelização e na questão de ensino propriamente dito, de influência, que são as mídias sociais. Então hoje algumas igrejas estão usando de uma maneira muito, muito tosca ainda, se organizando em grupo de WhatsApp, tem lá uma página de Facebook, mas não existe uma manutenção adequada, não existe um ministério digital. Eu estou falando da maioria das igrejas, mas a CEPAL, Servindo Pastores e Líderes, que é um ministério de língua portuguesa para dar suporte a pastores e líderes, né? Por isso que é CEPAL, Servindo Pastores e Líderes.
entendeu há 17, 18 anos atrás, olha só a visão, né? 17, 18 anos atrás, entendeu que haveria um campo missionário na área digital. E aí, inclusive, separaram lá um casal de jovens, na época eram bem jovens, hoje são jovens casados com filhos, mas na época bem jovens, e eles então têm esse ministério na área digital, né, que hoje é chamado de podcast, quer dizer, desde aquela, eles foram pioneiros no Brasil no podcast evangélico, irmãos.com, então irmãos.com, anotem aí, irmãos.com. É bom, hein? É bom, né? Você conhece. Irmãos.com, o Bibotal. Bibotal. Agora tem outro também, o Ovelhas. É o site. Tem outro também bom, Ovelhas Elétricas. Isso. Também é muito bom. Então hoje tem uma certa diversidade. Só tinha esse aí, né? Que eu esqueci. Oh meu Deus, irmãos.com. Depois surgiu o Bibotal, que depois veio os CabraCast, os irmãos lá do Nordeste, muito bom. Infelizmente eles deram uma parada aí, mas os artigos. O que é um podcast? É uma entrevista por áudio. Entrevista por áudio, mas os conteúdos excelentes. Então, o irmãos.com, por exemplo, vocês vão ter lá em torno de 300 a 400, né, gravações, mais ou menos aí. Ou seja, olha o veículo, o meio que a gente estava desprezando e ainda hoje é muito mal usado. Então, quando a gente vê a internet sendo usada, e o que é a internet? É mais um meio, né, de comunicação muito eficaz, gratuito, irmãos. Olha só, gratuito. Né? A gente alcança, eu estava vendo lá meu canal no YouTube e olha que é tudo muito caseiro, sem, sabe, gravo aqui, ponho lá, não edito nada, não tem nada. Até uma irmã esses dias falou, não professor, nós vamos ter que fazer alguma coisa aí para esse negócio ter mais visualizações. E lógico, tem que ter visualizações, senão não tem sentido, né? Não é que a gente se prende nisso e quer likes e tal, isso aí para mim não. Agora a questão eu vi lá, sei lá quantas mil pessoas lá visualizaram lá as aulas gravadas e devocionais e tudo mais. Então olha como a gente alcança, tem um poder de alcance muito maior do que eu teria de outras maneiras. Então a gente precisa entender que tudo isso são formas do povo se organizar, né? De uma sociedade se organizar. Isso é um aspecto da cultura. Então a gente precisa dar atenção a isso aí, irmãos. Tá? Incentivar mais os irmãos à literatura, a escrever livros bons, a distribuir literatura e tudo mais. Tá certo? Então vamos lá falar sobre os direitos humanos. Indígenas, racismo, reintegração social, deficientes, anciãos, estrangeiros. Não podem anotar isso aí. Direitos humanos. Vamos falar sobre os direitos humanos, que é uma área. Vai ter decoraçãozinho. Oi? Vai ter decoraçãozinho. O PT tá na rua aí. Então, olha só. Não, irmãos, não. Eu queria que você assim, deletasse da mente, da memória de vocês, todos esses movimentos e tudo que está acontecendo aí. Não são essas coisas que nós vamos abordar. Eu acho que isso aí é mais um desserviço para a democracia e para a sociedade. Não, calma aí que nós vamos chegar lá. Deixa primeiro. Calma. Vamos. Queridos e querida. Queridos e querida, eu queria que vocês deletassem, pelo amor de Jesus Cristo, tudo o que está aí na mídia, na televisão, tudo isso de manifestação, por agora, estou falando, por agora, porque o que eu quero tratar é outra coisa, ou são outras coisas, né? Houve uma entrevista ontem de uma artista da Globo que eu pensei que nunca viria uma opinião daquela. E ela trouxe assim com tão bom senso a questão do que é política e essas polarizações, como isso é um desserviço, é um atraso na democracia. Então essas coisas para mim traz mais prejuízo, né? Gera muito mais, a gente chama de calor do que luz, os discursos e tal. Então política não se faz dessa forma. Nós não aprendemos a fazer política. A nossa democracia ela é imatura, né? Ela é prejudicial para a própria nação. Ela mais divide o povo, ela mais cria discursos de ódio do que construção para a cidade. Então, assim, esse povo, tanto os políticos quanto as pessoas que são manipuladas e nem sabem que estão sendo manipuladas, massa de manobra. Eu não estou usando a fala do outro cidadão lá que deu tudo aqui. Eu estou falando de um discurso, na verdade, que é um discurso técnico, que é um discurso
na verdade não é do senso comum, é um discurso da área mesmo, né? Então quando a gente trabalha na filosofia a política, quando a gente traz para a própria sociologia política, para a própria história a política, a gente percebe que não tem nada a ver com isso que está acontecendo, tanto é que a gente não tem evolução no nosso país, a gente não tem crescimento. Quando você pega os Estados Unidos, por exemplo, que é o mesmo sistema de governo, que é uma democracia, compara os dois, tá, eles começaram 100 anos antes do que nós, né? Tem essa vantagem aí. 100 anos eles começaram a democracia e nós passamos por várias etapas, um embrião de democracia lá nas décadas, nas primeiras décadas do século passado, e depois veio ditadura e não sei o que, aí veio de novo em 85, aí em 88 nós temos a nossa Constituição e tal. Me lembro, eu saía nas ruas, ia para a escola em 1985 e eu via direta já nos muros e tal, isso ficou fixado na minha mente. Eu era novinho, mas eu lembro isso aí, não é? Porque eu morava ali perto da Rua dos Teatros, né, na Major Diogo, e então muita manifestação, porque era de fato os artistas, era quem fomentava tudo isso. Mas a questão é, essas coisas, lógico, eu não estou falando para jogar tudo isso no lixo, que isso não vale de nada, eu estou dizendo que essas coisas estão muito mais prejudicando o nosso país e dividindo, inclusive, né, do que construindo alguma coisa. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente precisa entender que o ser humano, ele tem uma dignidade. A gente tem que entender, e eu quero que vocês tenham uma referência aqui no Brasil, em São Paulo ainda melhor, mais próximo de nós, um irmão, um servo de Deus, que eu conheço há aproximadamente 20 anos, quando ele estava entrando na política, né, em 1999, então o Carlos Alberto Bezerra Júnior, o pai dele também é um homem de Deus, mas ele, tem o Carlos Alberto Bezerra e tem o Carlos Alberto Bezerra Júnior, que é o deputado, né, que não foi reeleito agora, é uma pena. Mas assim, um cristão, ele é um cristão vocacionado na política, é diferente de que muitos que estão na política e se dizem cristão. Muitos são oportunistas, porque pegaram aí fama, nome por causa de pregações, porque pregavam, porque cantavam, e aí viram oportunismo, populismo e entraram na política, né? Porque infelizmente nós não temos essa... E a gente vai falar sobre sugestões práticas, o que a igreja tem que fazer, e justamente formar políticos. A igreja tem essa responsabilidade. Cristãos, para que defenda a bandeira do evangelho? Claro que não. Para que governe de uma maneira justa, né? Então a gente sempre tem esse problema, vamos colocar alguém lá na política crente lá para defender a igreja. Não, amados, não tem nada a ver. Mas voltando aqui, Carlos Alberto Bezerra Júnior, essa é uma pessoa referência de político nato, de cristão genuíno, de uma pessoa de caráter ilibado, né? Entrou na política já há quase 20 anos, como eu disse, não há nada que desabone a sua fé. Então é uma pessoa, inclusive, que labuta pelos direitos humanos, criou a lei que ele criou aqui no Brasil sobre trabalho escravo, foi elogiada pela ONU, me parece que é a melhor do mundo. Então só para vocês entenderem de quem que a gente está falando, o irmão nosso aqui, é acessível, inclusive estou para trazer ele talvez esse ano ainda para a nossa igreja aqui, quando a gente vai falar sobre um seminário sobre refugiados, acho que eu te falei, né, mano? Então o que acontece, amados? Direitos humanos vai tratar sobre a dignidade do ser humano, que não pode ser ultrajada, porque a partir da atrocidade que houve nos campos de concentração, Auschwitz, Bauhaus, aquela coisa toda que você já sabe da história alemã, né? Do nazismo. Então a partir dali, a ONU ela deu atenção para essa questão, que o ser humano jamais poderia passar por aquilo de novo, né? E aí, lógico, incluiu ali a questão racial, judeus e negros, não é? Mas o que se fez ali, o ser humano era considerado como nada, era feito experimento, né? Como se faz como animais. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de preservar a dignidade do ser humano. Não é um animal qualquer que pode ser tratado de uma forma... Na sarjeta, a gente entende que um animal pode até passar por isso, não é que deve, né? Mas pode, mas o ser humano jamais, nunca. Quando a gente olha o ser humano, olha como nós estamos anestesiados, acostumados e achando, porque faz parte do cenário, um ser humano na sarjeta, não é? Para nós, um poste, um prédio, uma barraquinha, uma banca de jornal e um mendigo lá, um morador de rua, né? Então, para nós ficou um negócio assim insensível, e aquilo precisa ser combatido, irmãos, porque é a imagem e semelhança de Deus que está ali. Isso não comove mais as pessoas. Não sensibiliza mais. Não, porque a pessoa não, quando vê, ela atravessa a rua.
O que acontece? Também está tão grande, está sendo humano de acesso. É uma série de coisas. Né? Mas o cristão precisa ter um olhar diferenciado. Quando eu mudei para a Zona Leste, isso aí em 1992, havia na região onde hoje lá o Jardim da Conquista, era mato. Bem tranquilo, né? Era mato mesmo, era mato, não tinha luz elétrica, não tinha, era uma casa aqui, outra lá, não sei onde, tipo aqueles configuração de fazendas e tal, uma casinha aqui. Foi quanto em 94? 92 nós compramos lá, 94 nós mudamos. Então assim, sem exagero, não estou exagerando em nada que eu estou colocando aqui, absolutamente nada, acho que eu estou falando até menos, né, do que é a realidade. Todos os dias eu via gente morrer, assassinada, todos os dias, irmão. Vocês sabem o que é isso? Meio-dia, 9 da manhã, segunda, terça, quarta, assim, no meio da rua, todos os dias. Quando eu vi a primeira vez, não foi nem lá, foi em outro local antes, a primeira pessoa a ser assassinada, nossa, aquilo me causou um negócio tão ruim, uma sensação tão ruim, não dormia à noite e tal. E depois, infelizmente, isso foi se tornando algo assim quase que natural, que não me atingia mais. E olha que é uma cena bruta, grotesca. Você vê uma pessoa sendo assassinada na sua frente, né? Uma senhora, eu vi um dia lá no Parque Boa Esperança, uma senhora, porque o neto dela tinha feito alguma coisa, então foram lá e mataram, para se vingar do rapaz, mataram logo a avó. E eu vi assim, era uma quinta, sexta-feira, 2 da tarde, solzão e tal. Os meninos chegaram assim, eu vi na minha frente, né? Aquilo, a poça de sangue assim, ó, escorrendo, um negócio parecia de filme. Então essas coisas assim, elas vão insensibilizando a gente, mas isso é um perigo, a gente precisa ter cuidado para não se acostumar com essas coisas, porque não é normal, irmãos, não é natural, não é? Então quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando da dignidade do ser humano. É muito interessante que houve aí, acho que foi ano passado, uma questão. Eu só estou colocando aqui a lenha na fogueira para vocês pensarem, né, e julgarem e tal, só para abrir a discussão, tá? Não é nem para a gente entrar porque não vai nem dar tempo, né? Não vai dar tempo mesmo. O que acontece? Acho que foram socorrer um ladrão e um policial, alguma coisa assim, foram duas pessoas. E aí o ladrão corria mais risco de morte, né, do que o outro, que eu não sei se era policial ou, não sei, vítima. E o que acontece? Aí ele está falando, não, deixa o ladrão morrer. Socorre cidadão de bem. O médico não pensa assim. O médico não vai fazer esse julgamento de valor, irmãos. Tá certo? Porque ele precisa salvar a vida que está correndo mais risco de morte. Né? Então, não, isso aqui é ladrão, deixa isso aqui. Se der, a gente socorre. Esse aqui está pagando imposto, esse aqui está tudo certinho. Não é assim, é ser humano. Então, a gente precisa ter um olhar humano. E aí vem as conversas. Direitos humanos é para humanos direitos e tal. Eu sei que existem distorções. Eu só estou abrindo aqui a discussão no sentido que a gente tem que influenciar nessas áreas. A gente precisa ter respostas bíblicas nessas áreas. A gente precisa ter um olhar humano, bíblico e justo, amados. Tá certo? Então, quando a gente vai para um extremo, a gente se perde. Quando a gente vai para outro extremo, a gente se perde. E o problema, na maioria desses pontos que nós estamos colocando aqui, são os extremos. A igreja tem dificuldade de ser equilibrada nas suas opiniões, nas suas abordagens, nas suas leituras, né? Gente que tem bom senso, cautelosa. Queridos, a gente não pode, porque tem muitas coisas que são novas na sociedade, são novas para a igreja, porque a igreja até um certo tempo era alienada de tudo e de todos, vivia numa redoma, né? Ali no seu arraialzinho dos santos, no seu redil, seu aprisco, e não se envolvia com o mundo. E hoje a gente percebeu que a gente está entranhado aí, né? Nós somos do mundo, nós participamos do mundo, nesse sentido, a gente convive aqui, meu Deus do céu. Agora o que acontece? Essas coisas estão vindo e a gente não se preparou para dar essas respostas. Então você vê aí um desequilíbrio para um lado, para o outro, e a gente precisa começar a pensar em tudo isso. E nós somos os únicos na sociedade que temos uma resposta adequada. Olha só, amados, que responsabilidade. Nós somos os únicos, sabe por quê? Porque nós nos pautamos na verdade de Deus. Nós temos todo o parâmetro e a referência para julgar todas essas coisas. Só que nós precisamos dar atenção para isso. A gente precisa se inteirar em tudo isso. Ter conhecimento de causa.
O que o Facebook fez, as redes sociais fizeram, que eu já falei para vocês em outra ocasião, deu voz a tolos, a idiotas, a imbecis, não é? Não tem gente centralizada. Eu achei, irmãos, eu só estou citando aqui porque é figura pública e está aí. Mas não é porque eu sou a favor, sou contra, porque assim, se você citou alguém, pronto. Ah, você é a favor dele, né? Então olha como a gente endoidou, irmão. Estamos chapados do coco, doidos. Deu tilt na nossa, né? Colou as placas, não é possível. E a gente vai citar alguma coisa sem a favor. Essa polarização é complicada. Mas eu vi, eu não vou falar nem quem foi o camarada que afrontou, mas eu vou falar do outro, que é o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E ele quebrou assim, na linguagem popular, vocês sabem que eu sou bem refinado na linguagem, né? Que é bem acadêmico. Quebrou assim as pernas do outro, porque o outro ele foi como vai a maioria dos políticos e das pessoas, que elas não têm educação, né? Elas não têm diálogo, é um querendo morder o outro. E falou e falou assim, não, o senhor seja mais cordial. Nós estamos aqui para tentar resolver as coisas, mas o senhor seja mais cordial, quer dizer, não é preciso fazer isso, não precisa fazer isso. Então a gente precisa, amado, ser equilibrado, ter postura cristã. O que as últimas eleições revelaram, ou só confirmaram, é que a igreja brasileira ela está cheia de pessoas que não são regeneradas, que não têm o fruto da temperança, da mansidão, que não conhece o amor, que não tem a noção de educação, que não sabe o que é respeito, irmãos. Então discordar é uma coisa, desrespeitar é outra coisa, não é? Então a gente precisa atentar para sermos cristãos, que dê testemunho de cristão, que seja centrado naquilo que a gente fala, com equilíbrio e ter sensibilidade. Então aborto a gente não sabe discutir, homossexualidade a gente não sabe discutir, direitos humanos é muito complicado a gente falar, não é? Porque assim, é muito mais do que a igreja muitas vezes expõe no dia a dia, ou nem expõe. Então a gente precisa repensar tudo isso aí, parar, refletir e não ser precipitado e emitir tudo quanto é opinião. Leia, procure se inteirar, tenha conhecimento de causa, seja equilibrado, não fale toda hora, não dê resposta para todo mundo, não entre, irmãos, no jogo do diabo, que é querer que a gente se exponha de uma maneira a nos igualar com aqueles que não temem a Deus. Sabe o que um fofoqueiro pode fazer o de pior com a nossa vida? Não é falar mal de nós, é fazer com que a gente também fale mal dele. Uma pessoa que tem discurso de ódio, o que ela pode fazer de pior não é nos ofender, é fazer com que a gente também tenha a mesma postura e ofenda ela. Entende? Então nós somos cristãos, nós representamos Cristo, nós precisamos ter equilíbrio nessas coisas. Mas não pode se tornar igual a eles. Sim, senão a gente está pagando mal, o mal, isso não faça isso. Então só para a gente olhar e falar, porque eu só entrei na questão de direitos humanos, mas a gente precisa falar sobre os indígenas, racismo, essa reintegração social, deficientes, anciãos e estrangeiros. São pontos que a gente vai tratar na próxima